O místico é uma liberdade soberana, mas ao mesmo tempo está ao serviço de todos. Ele é livre totalmente. Mas, ao mesmo tempo, está a serviço de todos. Porque percebe que as pessoas são irrepetíveis. Cada pessoa é cada pessoa. E cada coisa é cada coisa. E por isso ele sempre está caminhando por terra sagrada. Quando se encontra com a realidade, quando se encontra com as pessoas, as situações, tem a impressão que o místico sempre está caminhando por terra sagrada. É um caminhar, um andar muito respeitoso, sempre em terreno sagrado. E o místico acolhe cada ser como uma verdadeira epifania. Ele treme quando acolhe as pessoas. Porque ele é como testemunha das existências alheias, dos outros. E o místico, as místicas, amam sua tradição. Aquela tradição a partir da qual se nutrem, se alimentam. Mas, ao mesmo tempo, os místicos não absolutizam a sua tradição. Amam profundamente, mas, ao mesmo tempo, não fazem dela um absoluto. Os místicos, as místicas, conhecem um caminho que conduz à fonte. Eles conhecem esse caminho. Conhecem um caminho em direção à fonte. Mesmo que seja de noite, eles são capazes de reconhecer o caminho que leva à fonte. Mesmo sem luz, eles são capazes de transitar aquele caminho que leva à fonte. E a fé deles, curiosamente, é uma espécie de fé transconfessional, está dentro de uma confissão concreta. Porque sabe que a existência está como crucificada, atravessada da presença do último. E os místicos são capazes de celebrar todas as tradições. A capacidade de acolhida de todos e de tudo. O místico vai recorrendo sempre como estando presente em pontos concretos, enraizado na própria história, na própria tradição, que é seu centro, mas, ao mesmo tempo, ele constantemente está tocando a alteridade, tocando o outro. Ele está sempre na sua própria tradição, nos lugares conhecidos, mas, curiosamente, constantemente tocando o outro, fazendo a experiência da diferença. Ele está sempre no centro, que é sua própria tradição, aquela que pertence, mas, ao mesmo tempo, ele vai se descentrando em direção da alteridade, do diferente, e esse movimento é capaz de recentrá-lo constantemente. Ele volta à sua tradição. O místico, no fundo, todo ele está como vazio. A sua existência é uma passagem pelo qual os outros transitam. Essa existência pelo qual os outros são capazes de
de transitar, de percorrer. Os outros transitam a existência do místico para se descobrir, a descoberta de si mesmo. O místico é como um ícone, é a sua presença. Sua presença ajuda a descobrir a profundidade da vida e a profundidade das coisas. E o místico simplesmente cala e olha. E a sua alegria e ao mesmo tempo a sua saudade das coisas são imensas. Eu acho que essas características são como os traços, as feições comuns de todos os místicos, mas de uma maneira muito especial são os traços, as características das místicas em geral. Curiosamente tem esse aspecto da fragilidade aparece muito presente nas místicas. E em concreto, começamos falando de uma mística medieval, Hildegarda de Bingen, Hildegard von Bingen. Hildegarda é uma mulher medieval que vive em uma época concreta, é medieval. É uma mulher do seu tempo. Nasceu em 1098, Hildegarda. Aquele ano é o ano da fundação do novo mosteiro do Cister, uma família nobre, uma família piedosa, em toda aquela região do Rin, na Alemanha. Quando ela tinha 8 anos, ela foi confiada para a educação dela a grande abadesa, a Juta, uma monja que vivia segundo a regra de São Benedito. E muito perto de um mosteiro de beneditinos. Então, Hildegarda parece que sempre foi uma menina muito inteligente e foi adquirindo uma cultura religiosa e humanística impressionante. Ela era oblata beneditina, se foi tornando uma oblata beneditina. E posteriormente ela vai fazer sua profissão religiosa naquele mesmo lugar onde ela tinha sido educada, formada por Juta. E após a morte de Juta, a abadesa, ela assume o lugar dela, de Juta. E a partir daquele momento ela lutará constantemente para manter a independência do mosteiro, diante dos interesses econômicos dos monges, dos homens, dos beneditinos, porque tinha uma rivalidade econômica, porque quem produzia mais. Ela manteve o mosteiro independente e foi formando muitas monjas que chegavam no mosteiro. Foi capaz de caminhar sempre dentro de uma atitude de liberdade impressionante. E parece ser que
já desde que era uma criança, ela tinha como percepções extrasensoriais. Ela tinha visões. Ao mesmo tempo, essas percepções extrasensoriais estão como unidas a uma grande intuição, uma grande capacidade de intuir as coisas. E há um sentido muito agudo da observação da realidade. Ela é capaz de observar a realidade de uma maneira muito aguda, muito perceptiva. E todos esses fenômenos causavam muita surpresa aos outros. Todo mundo estava como admirado da capacidade dessa menina. E alguns ficaram um pouco assustados com o que ela contava e ela fazia. E claro, ela percebe aquilo e ela entrará numa fase do silêncio. Ela nunca mais contará as experiências, né, durante muito tempo que ela vivia, porque percebe que quando ela contava o que vivia, as pessoas ficavam assustadas. Está pirada. Né? Então ela percebe aquilo, porque tem uma capacidade intuitiva e ela cala durante muitos anos. Não fala mais. Todo acaba naquele primeiro período da vida dela com muita tranquilidade, porque ela decide simplesmente não falar da experiência dela. Né? Uma profunda experiência de Deus. Uma profunda experiência de Deus. Mas depois o tempo vai passando e quando ela completa os 40 anos, ela percebe uma chamada que vem de Deus. E começa a escrever aquelas visões proféticas que tinha. Ela começa a colocar por escrito tudo aquilo. E depois de uma grande luta interior, uma grande crise, um tempo difícil, né? Ela decide continuar escrevendo tudo aquilo que experimentava, e ela começará a receber o conselho do grande Bernardo de Claraval. Ela entrará em correspondência, em contato com Bernardo, e ela pedirá conselho para ele. E Bernardo, a recomendação de Bernardo será simplesmente prudência. Prudência, porque compreendiam a dificuldade do tempo que viviam, então não convinha se mostrar demais. Então, ela segue o conselho de Bernardo, né? Mas, ao mesmo tempo, Bernardo é aquele que vai confirmar, um dos primeiros a confirmar a autenticidade da experiência dela. Ela recebe uma confirmação de fato. Ele me pede discrição, prudência, mas ele confirma aquilo que ele está vivendo, sentindo. Né? Porque ela continuará com muito ânimo a sua obra escrita. Né? E, de fato, graças a essa obra, que é bastante ampla, eu não consegui ler toda a obra, tem coisa que não foi traduzida ainda. Né? Então, a gente pode ter uma abordagem da espiritualidade, da experiência mística de Hildegard de uma maneira muito precisa, porque tem escritos dela, né? Muitos ficaram. Ao mesmo tempo, ela era uma grande música. Tem muitas obras musicais que permanecem até agora. Né? Existem CDs que a gente pode encontrar, música muito bonita, essa música medieval. Né? Então, dá para comprar aquilo. Né? Tem poesia também
muito bonita, então uma mulher muito culta, com muitos talentos, né? Agora, quando a gente percebe a grande quantidade de escritos que ela tem, é incrível, porque praticamente ela levava, dirigia um conjunto de mosteiros, né? Ela não tinha tempo para muita coisa, porque, claro, naquele tempo a vida monástica não era exatamente como a vida monástica que a gente conhece, né? Tinha muito mais liberdade, os monges viajavam, os monges tinham uma relação com o povo, estavam afastados, mas ao mesmo tempo com uma relação bem grande, né? E legada, tinha uma relação com as pessoas, ia muitas pessoas a procurar, né? Tinha uma grande capacidade de conselho, de conversa, e parece ser que aos poucos ela será conhecida com grandes talentos e qualidades de cura. Ela curava muitas pessoas que chegavam perto. Era conhecida como traumaturgo, acompanhado. O mais importante que vai aparecer na obra dela será toda essa relação que tem com Deus. Talvez, muita coisa, que podemos falar daquilo que é o mais importante, talvez, para tem tanta coisa. As visões que ela tem, as visões, estão como colocadas dentro de um quadro muito humano. Ele é consciente da sua humanidade e da pobreza da sua humanidade. Ela se chama, assim mesmo, né? Ela se chama uma pequena pobre, uma mulher pobre, uma mulher inculta, ela se considera inculta. Então, é uma consciência da vulnerabilidade que é grande nela. Porque não é que ela não reconheça seus talentos, mas ela é consciente dessa grande fraqueza que possui humanamente. Sente totalmente um ser humano, totalmente vulnerável, e por isso mesmo, diante de Deus, ela tem uma atitude totalmente humilde, apesar da grande formação que ela possui naquele tempo. Ela está sendo alimentada pela espiritualidade benedictina, dos benedictinos. E, ao mesmo tempo, tem uma aguda capacidade de observação da realidade, como eu já disse antes, né? E naquele tempo, percebem, estamos na época medieval, quando uma mulher queria transmitir algum ensinamento teológico ou algum ponto científico, era um pouco complicado, porque naquele momento, como na época antiga, a confiabilidade da palavra de uma mulher também era um pouco complicado. Então, as mulheres não podiam se colocar ao mesmo nível que os homens naquele momento. E
toda a experiência que tinha, todo o conhecimento que ela tinha, porque tinha estudado, tinha se preparado, né? Tinha que ser autorizado por alguém. Então, a maneira de ela se apresentar aos outros, sem dúvida, tem que vir como uma inspiração do Espírito Santo. E se ela se apresenta dessa maneira, porque tem essas visões, claro, ela está sendo como autorizada pelo mesmo Espírito para poder comunicar as coisas, né? como um modo que ela mesma encontra para poder comunicar aquilo que tem a comunicar às outras pessoas, né?